A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Odirley. Eu vou comentar aqui a lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical, terceiro trimestre de 2018. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o tema desse trimestre é adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço para que você possa estar baixando esse slide que eu estou utilizando na explicação dessa matéria. Se essa aula foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e, querendo Deus, nós estaremos gravando toda semana esta aula, para auxiliar professores, alunos, trazendo assim nortes, possibilidades para os professores enriquecerem a sua aula e despertando nos alunos o interesse para que possam estar no domingo pela manhã aprendendo a palavra de Deus e desfrutando da bênção que é a comunhão com os irmãos. Vamos para a nossa aula, que tem por título Jesus, o Holocausto Perfeito. Então nessa aula nós vamos estar estudando sobre o Holocausto, que é um sacrifício que nós vemos que ele está ali detalhado no capítulo 1 de Levítico. Moisés recebe instruções de Deus de como deve ser feito este sacrifício, para que esse sacrifício seja realmente aceitável diante de Deus. E nós vamos estar observando que esse sacrifício, ele vai apontar para uma realidade maior, que é Jesus, que é o sacrifício perfeito. Nós vamos estar aprendendo aqui no decorrer dessa aula que todos os sacrifícios oferecidos na antiga aliança, eles eram imperfeitos e transitórios e apontavam para uma realidade maior e perfeita e eterna, que é Jesus Cristo. Então nós já devemos entender aqui de antemão que os crentes da antiga aliança, eles jamais foram justificados pelo sangue dos animais que foram ali oferecidos nos seus sacrifícios, nos seus cultos. Eles foram justificados pela fé no sangue do Cordeiro que viria, que é Jesus Cristo. Então nós entendemos que desde Adão até o último homem que pisar na face dessa terra, o único meio de salvação é Jesus Cristo, não há outro. Há muitas pessoas que ensinam erroneamente que na antiga aliança as pessoas eram justificadas pela observação da lei e os sacrifícios que acompanhavam a lei. De maneira alguma. Todos eles foram justificados, aqueles que realmente tiveram sinceridade em sua fé, foram justificados pela fé em Jesus, porque todos aqueles sacrifícios, eles apontavam para Jesus. Vamos para frente aqui então da nossa aula. Vamos estar olhando aqui para o nosso texto áureo, que diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Na qual vontade? Vontade de quem? Na vontade de Deus. No plano de Deus nós temos sido santificados, ou seja, separados pela oblação. Que é a oblação? Oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, para nós entendermos o nosso texto áureo, nós devemos parafrasear ele da seguinte maneira: no qual plano nós temos sido separados para a salvação pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então nós entendemos o seguinte, que a oferta de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário já era planejada por Deus para que através dessa morte, através dessa entrega, dessa oferta de Jesus, nós fôssemos comprados para a salvação. Vamos adiante. A verdade prática nos diz assim: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente para toda a humanidade. Então, todos aqueles sacrifícios que nós vemos ali na antiga aliança, eles eram transitórios, eles não eram permanentes. Então Deus entregou
essas instruções para Moisés e, por consequência, ao povo israelita, todos aqueles rituais que ele ordenou, o objetivo dele era ilustrar uma realidade maior que viria, que é Jesus. Então, ele não tinha por objetivo que aqueles rituais fossem permanentes ou eternos. Deus já sabia e planejava que aqueles rituais, eles acontecessem por um determinado tempo, e quando cumprisse, o seu propósito, eles seriam removidos, tá? E esses rituais, eles eram imperfeitos, porque veja bem, lá em Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo 4, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Então, o sacrifício de animais que eram oferecidos ali na antiga aliança, eles eram imperfeitos, porque eles não tinham poder de tirar o pecado do povo israelita. E outro sim, também eles não poderiam aperfeiçoar o crente israelita. Então, por isso, eles eram considerados imperfeitos. Já o sacrifício de Cristo é perfeito, porque ele tem o poder de remover o pecado da vida do cristão e aperfeiçoar o cristão através do que? Da presença do Espírito Santo, que vem habitar na vida do cristão a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo. Por isso o sacrifício de Jesus é perfeito, porque ele remove o pecado e aperfeiçoa o cristão. E esse sacrifício também é eterno. Vamos passar aqui para frente. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. É muito importante nós termos o conhecimento desse texto, porque esse é o texto base em que será desenvolvido toda a nossa lição. Vamos aqui então já para o nosso objetivo geral, que é o que nós queremos, como um todo com essa matéria. Nós queremos conscientizar de que o holocausto da antiga aliança, conscientizar de que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno. É importante, essa conscientização que os holocaustos e sacrifícios ali da antiga aliança e muitas coisas, da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos. Porque nós vemos hoje um modismo nas igrejas evangélicas de estar trazendo coisas da antiga aliança, e incluindo no culto, cristão. E já foram, e esses são ritos que já cumpriram o seu papel e hoje são totalmente dispensáveis. Mas tem, infelizmente, lideranças que estão recorrendo a essas práticas da antiga aliança, que já cumpriram o seu papel, com o objetivo de trazer algo diferente para os seus cultos. Jesus é superior. Jesus é perfeito e eterno. Que nós venhamos nos conscientizar disso. Os objetivos específicos. Esses objetivos específicos é aquilo que nós queremos atingir, aquilo que nós queremos que o aluno entenda em cada tópico da nossa lição. Nós temos a nossa lição, ela tem a introdução, e depois nós temos 3 tópicos, divididos em seus respectivos subtópicos, e depois a conclusão. Em cada tópico, nós queremos atingir um objetivo específico. No primeiro tópico, nós queremos mostrar que o holocausto é o sacrifício mais antigo. No segundo tópico, nós queremos discutir a respeito do holocausto na história de Israel. No terceiro tópico, nós queremos compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. Então, isso é o norte do nosso estudo. É onde nós queremos chegar com as nossas argumentações. Vamos lá para a nossa introdução. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoravam a revelar a transitoriedade deste ritual levítico. Então, aqui toda a glória que nós podemos imaginar quando nós lemos ali os livros do Antigo Testamento,
Porém, né, jamais, né, nós podemos ignorar que tudo aquilo era transitório. Os profetas entendiam muito bem, né, a transitoriedade de todo aquele ritual, né, dos holocaustos que eram ali oferecidos. Eles entendiam que o sangue de touros, de bodes, né, das aves, de maneira alguma poderia perdoar o pecado ou aperfeiçoar, né, o crente israelita. Mas esses sangues, esses animais que eram sacrificados eram um tipo, né, uma simbologia do Cristo que viria, né, para tornar real a salvação e o aperfeiçoamento dos crentes. É o que nós encontramos lá em Colossenses. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2 e versículo 17. Então, todos esses holocaustos que eram oferecidos, o crente israelita, ele tinha que oferecer esse holocausto, essa oferta, esse sacrifício a Deus, não entendendo que aquele sacrifício em si tinha o poder de perdoar o seu pecado, mas entendendo que, né, aquilo era apenas um símbolo de uma realidade maior, do Salvador que viria para fazer a redenção do seu pecado. Essa deveria ser a consciência do israelita ao oferecer um holocausto. E trazendo, né, para os nossos dias atuais, essa também deve ser a nossa consciência sobre o batismo, sobre a Santa Ceia. Nós devemos entender, por exemplo, que o batismo em si, ele não tem o poder de redimir pecado de ninguém. Nós vemos muitas pessoas com a concepção errônea, entendendo que a cerimônia batismal em si, né, ela que vai lavar os pecados, levar os pecados da pessoa. De maneira alguma, aquilo lá é simplesmente um símbolo, é a nossa confissão pública de fé. Nós estamos falando para o mundo aquilo que Jesus já fez em nosso ser. Nós estamos testificando para o mundo que nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, morreu o velho homem e agora vivemos uma nova vida para Deus. O batismo é símbolo daquilo que o Espírito Santo de Deus já fez em nós. Da mesma maneira, a Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia, ali é símbolo da nossa comunhão com Cristo, mas é apenas símbolo de algo que nós devemos realizar pela fé. Vamos aqui. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Então, jamais, né, o crente israelita ele poderia depositar a sua esperança de salvação, né, naquele sacrifício. Mas quando ele oferecia aquele sacrifício, então ele estava olhando pela fé no Cordeiro que viria, né, para remover o pecado do mundo, que é Jesus. Como nós também, nós não podemos, né, estabelecer, né, a nossa confiança em salvação, porque um dia nós somos batizados nas águas. Se a pessoa, né, foi batizada nas águas, mas não vive uma vida para Deus, né, não se arrependeu dos seus pecados, de nada adianta, não é esse ato que vai salvá-lo. Da mesma forma, né, os israelitas na antiga aliança poderiam oferecer 1000 sacrifícios a Deus, e se esse sacrifício não tivesse endossado pela fé, de nada valia. É o que estava acontecendo, por exemplo, no contexto dos profetas Jeremias, profeta Ezequiel. Eles denunciavam, né, que os sacrifícios não tinham deixado de acontecer, mas estavam dissociados da fé, estavam dissociados, né, de um quebrantamento, de uma transformação interior. E um ato mecânico de nada serve para Deus. Vamos passando aqui para frente. Conforme veremos nessa lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios, ou seja, aceitáveis ao Pai. Então, o que nós temos, né, a encarnação de Cristo e a sua oferta lá na cruz do Calvário, ele se tornando o sacrifício, né, propício, né, o sacrifício que nos torna propício a Deus, que nos torna aceitável a Deus. Eu quero corrigir aqui também
um pensamento errôneo, e é uma oportunidade muito boa nessa aula para os professores corrigir esse pensamento errôneo. Muitas pessoas acreditam, né, que a oferta, o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário foi ofertado a Satanás. Da onde que vem essa crença? Nós tínhamos alguns programas de rádio famoso por aí no meio evangélico, que tinha lá uma vinheta chamada Leilão da Alma. E aí estava sendo leiloada a alma do ser humano, pecador, e Cristo fez a oferta, né? E essa alma estava sobre o poder do diabo. Isso nessa vinheta do Leilão da Alma. Essa alma estava sobre o poder do diabo. E daí o diabo falou: olha, eu quero o seu sacrifício, né? Eu quero o seu sangue, a sua última gota de sangue. Então muitas pessoas, assimilando, né, essa vinheta, que é uma ficção, obviamente, né, acreditam que o sacrifício de Jesus ali foi para satisfazer a vontade do diabo. De maneira alguma. O sacrifício de Jesus, né, na cruz foi para satisfazer a justiça divina, né? Jesus foi morto para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Ele se torna maldição, ele se torna pecado, né, para receber a ira de Deus sobre o pecado. Tá? Ele é o holocausto dos holocaustos. Jesus, então, é a oferta perfeita, né, a Deus. Essa é a oferta que realmente agrada a Deus. O ponto central da nossa lição, que seria o tema, né, aquilo em que a nossa lição ela gira em torno. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Então nós devemos entender que os sacrifícios do Antigo Testamento, né, eles tinham, né, principalmente como meta a educação do povo israelita, a materialização da fé do povo israelita no Cordeiro, né, que viria para tirar o pecado do mundo, que é Jesus. Primeiro tópico da nossa lição: Holocausto, o sacrifício mais antigo. O Holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Então, quando você lê ali no capítulo 1 de Levítico, né, Deus dando as instruções para Moisés de como deveria ser feito o holocausto, não pense que o holocausto ele passa a existir a partir dali. Não, ali simplesmente estava sendo legislado sobre o holocausto. Estava, né, havendo agora, né, a entrega de regras para que o holocausto fosse praticado. Mas quando nós vamos estudar o texto bíblico, nós vemos lá no livro de Gênesis, né, Abel, né, filho de Adão, oferecendo o primeiro sacrifício a Deus. Depois nós temos Noé, nós temos Abraão oferecendo sacrifícios a Deus. Então isso aí já era uma prática que vinha desde os patriarcas. E também nós temos lá no jardim do Éden, né, quando Adão e Eva pecam e eles estão nus e eles cozinham folha de figueiras para esconder a sua nudez, e chegam diante de Deus. Deus providencia, né, peles para eles. Essa pele com certeza, né, saiu de um cordeiro. Então um cordeiro foi morto ali no jardim do Éden, ocorreu um sacrifício, e muitos apontam que esse sacrifício também é um tipo de Cristo, né, que morre para que o ser humano tenha vida, bem entendido, desde que aceite a Jesus como seu Salvador e se arrependa dos seus pecados. E se você, né, tiver tempo na sua aula, você pode também aplicar essa questão, né, da folha de figueira que Adão e Eva fizeram, que simboliza, né, as obras do homem para se aproximar para Deus, e que não serve a Deus, que propicia, né, o meio do homem se aproximar dele. Deus então faz, né, o caminho, ele mesmo sacrifica ali um cordeiro apontando para Cristo, e desse cordeiro vai ser a pele que vai esconder a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Vamos passando aqui.
O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Então nós temos aqui nessa figura, né, que seria Adão e Eva, naquela cena, né, da morte do cordeiro lá no Éden para cobrir a sua nudez. O holocausto então é praticado desde a queda de Adão e foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Então, desde a época de Adão, a época dos patriarcas, Moisés, aí vem a consolidação de Israel como nação. Em todo esse tempo, os sacrifícios, né, foram observados pelo povo israelita. Primeiro subtópico, primeiro tópico: definição de holocausto. O que quer dizer essa palavra holocausto? O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. Então aqui nós temos uma ilustração, né? É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como a essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Então, esse termo holocausto, como está explicado aqui, ele vem do hebraico olá ou olã, e que quer dizer ascender ou ir para cima. Então o holocausto ele era um sacrifício que era oferecido a Deus. Poderia ser um animal ou uma ave. O ofertante ele colocava a sua mão sobre esse animal, se identificando com esse animal, e esse animal ele era imolado, ele era morto. O sangue desse animal era aspergido, era colocado sobre o altar. Esse sangue colocado sobre o altar, ele era para expiação, ou seja, para cobrir o pecado do ofertante. E o animal, o corpo do animal, ele era queimado, totalmente queimado, né? E ofertado a Deus. Então, esse animal ele subia, né? Porque ele era queimado, ele subia na fumaça como oferta a Deus. Ele era totalmente entregue a Deus. Então simbolizava uma entrega total a Deus. Então ele tinha dois significados, né? O holocausto. O primeiro era cobrir, expiar o pecado do ofertante, e também simbolizava uma consagração total, uma entrega total do ofertante a Deus. Por isso, essa entrega total do ofertante a Deus tinha cheiro suave às narinas de Deus, porque Deus cria o ser humano para que o ser humano viva para Ele. O principal pecado do ser humano é viver de forma egoísta, é fazer de si um Deus e não viver para Deus. E quando no holocausto você se identifica com o sacrifício e oferta esse sacrifício totalmente a Deus, simbolizando a sua entrega total a Deus, é isso que Deus quer. Isso tem cheiro suave às narinas de Deus. Definição de holocausto. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento, consistindo no oferecimento de aves e de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima, como um sacrifício incondicional ao Senhor. Então, quando você entra no estudo do tabernáculo, você vai ver que, né, você tem o átrio, que é o pátio, e ali no pátio você vai ter o altar, que é chamado o altar do holocausto, e a pia, né, o lavatório, no átrio. E quando o israelita ele entra no átrio, a primeira coisa que ele se depara é o altar do holocausto. E antes de qualquer cerimônia que fosse realizada, antes de qualquer festividade que fosse realizada em Israel, no tabernáculo ou mais tarde no templo, a primeira coisa que deveria ocorrer era o holocausto. Então a mensagem que fica, né, a primeira coisa que deve ocorrer na vida do crente israelita ou do cristão da Nova Aliança é a sua entrega total a Deus. É essa mensagem que fica. O mais importante é entregar a sua vida a Deus. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses
em favor da obra missionária como um holocausto de aroma suave. Veja bem, quando você faz, né, uma entrega, quando você ajuda, né, a outras pessoas, você tira aquilo que era para você e entrega a outro, muitas vezes isso aí funciona como um holocausto, como um sacrifício a Deus, porque quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no julgamento do juízo final, Jesus vai chegar para muitos e vai dizer assim: olha, seja bem-vindo ao reino do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de beber, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedaste em sua casa. E as pessoas perguntam: Senhor, mas quando, né, nós fizemos isso? Eu nunca vi o Senhor. E Jesus fala: quando vocês fizeste isso a um dos pequeninos dos meus pais, fizeste a mim. Então, quando nós ajudamos o próximo, quando nós fazemos obras de caridade, e essa obra de caridade está baseada no amor, na nossa fé em Deus, é também um holocausto, um sacrifício que tem cheiro suave às narinas de Deus. Os objetivos do holocausto, segundo o subtópico do primeiro tópico. 2 eram os principais objetivos do holocausto. Primeiro, tornar o homem propício, aceitável a Deus. Como já disse, né, o sangue desse sacrifício ele era aspergido ali sobre o altar, né, com o objetivo de cobrir, expiar o pecado do ofertante. Aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Quando a oferta era totalmente queimada, então era um símbolo da entrega total do ofertante a Deus. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Então, quando o israelita ele fazia esse ritual, ele tinha que ter a certeza, né, que não era em si, né, aquele sacrifício que o tornava aceitável diante de Deus, mas sim o próprio Deus que provinha um meio dele ser aceitável diante do próprio Deus. E esse meio é Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você vai ver de Gênesis a Apocalipse o fator fé, e é óbvio que é fé em Jesus Cristo, né, como o meio que você agrada a Deus. Você pode fazer tudo, né, para agradar a Deus. Se estiver dissociado, se estiver divorciado da fé, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A tipologia do holocausto, terceiro subtópico do primeiro tópico. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a versículo 33, ele está dizendo o seguinte, que ia haver dias em que a lei de Deus ela não ia estar escrita em tábuas de pedra, mas ela ia ser escrita no coração do crente. Ele estava falando então de uma aliança melhor, superior, né, que viria, e que a aliança a qual eles viviam era transitória, ela tinha tempo determinado. Quando ela atingisse os seus objetivos, ela seria então suspensa. É o que está escrito lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo está advertindo lá os crentes da galáxia que queriam voltar, né, para todos os redimentos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo fala: olha, a lei ela nos serviu de aio, ou seja, ela nos serviu de pedagogo, nos serviu de condutor para trazer até Cristo. Agora chegou a pessoa de Cristo, se inaugura a nova aliança, que é uma aliança superior, permanente e perfeita. Então nós temos aqui, né, no sacrifício do Cordeiro, né, estava tipificado o quê? A cruz de Cristo. O que é o tipo? É uma imagem, é uma figura que representa uma realidade que virá. Então, os cordeiros que eram imolados, eles prefiguravam o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
que é Jesus Cristo. E foi isso que João Batista disse quando viu Jesus, né? Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Mais adiante voltaremos ao assunto. Síntese do tópico 1. O holocausto é a oferta principal e mais antiga do Antigo Testamento. Segundo tópico. O holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento. No período patriarcal, você vai observar Abraão oferecendo o holocausto. No período mosaico, é óbvio que nós estamos estudando agora no período mosaico, no livro de Levítico, o holocausto sendo agora regrado, como nós já dissemos de antemão. Antes de Moisés o holocausto já existia, porém não tinha uma lei específica estabelecendo como ele deveria ocorrer. E no período nacional, aqui nós já temos no período nacional o templo que Salomão construiu, foi destruído, depois foi reconstruído e o holocausto ali ocorreu. No período patriarcal, primeiro subtópico do segundo tópico, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. No capítulo 4 e no versículo 4 de Gênesis, nós vemos Abel, filho de Adão, oferecendo um sacrifício a Deus. E Deus aceita aquele sacrifício. E o sacrifício de Caim, irmão de Abel, que é um sacrifício de vegetais, não é aceito por Deus. E descai o semblante de Caim e ele assassina Abel. É óbvio que nós podemos inferir o que desse texto? Que a tradição oral foi passada de pai para filho e ficou-se o exemplo de uma oferta que é agradável a Deus. E o exemplo de uma oferta agradável a Deus foi a oferta de Abel. Então a oferta de Abel ela se tornou padrão para os demais patriarcas. Por isso que no texto aqui nós podemos inferir que a oferta de Noé e de Abraão ela seguia um padrão. E esse padrão era a oferta de Abel, que foi uma oferta aceitável diante do Senhor. Aí você pode abrir o leque na sua aula e pensar por que a oferta de Abel foi aceitável diante do Senhor e a de Caim não. O pensamento mais comum, e eu acredito que o mais certeiro é o seguinte: a oferta de Abel ela foi aceita porque a vida de Abel foi aceita, e a oferta de Caim ela foi rejeitada porque a vida de Caim era reprovável. Porque Deus, antes de olhar para a oferta, ele olha para o coração do ofertante. E isso é muito importante, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Deus, antes de receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa pregação, ele olha para a intenção do nosso coração. Então nós temos aqui a ilustração da oferta do Abel, e por isso ela pode ser considerada a oferenda mais antiga da história sagrada, a oferta de Abel. Segundo subtópico do segundo tópico. No período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Ora, Israel ele se forma, ele cresce como nação no Egito, que é uma terra totalmente idólatra, como nós já vimos nas lições anteriores. E essa idolatria ela contamina o povo israelita. Tanto é que lá no final do livro de Josué, Israel já passou os 40 anos no deserto, já entrou na terra prometida, já estão conquistando aquilo que Deus havia prometido. Mas quando Josué estava lá no final, para morrer, ele fala uma frase ainda para o povo israelita: deitai fora agora os deuses que vossos pais serviram no Egito. Então a idolatria era uma realidade entre os israelitas. E se Deus não estabelece regras claras, ordenanças certeiras para aquele povo, com toda certeza eles iam misturar o culto egípcio com o culto israelita. Tanto é que nós vemos no episódio que enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus, o povo israelita se corrompeu e fez um bezerro de ouro, mostrando aí então o sincretismo religioso que eles estavam
propício. Então nós temos, né, aqui o simbolismo de Moisés recebendo então a instrução, né, divina para o culto. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Nós temos, né, que observar no nosso culto a vontade de Deus. Né? Não adianta nós fazermos as coisas mais lindas do mundo, mas fora da vontade, fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós temos alguns princípios básicos, né, que nós podemos aplicar nos dias atuais. Né? Nós queremos os cultos mais lindos do mundo, nós queremos glória, nós queremos poder, nós queremos fogo, nós queremos isso, nós queremos aquilo. E o que nós devemos fazer para que isso ocorra, né, nos nossos cultos, trazendo para os dias atuais? Observar a palavra de Deus. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se arrepender dos seus maus caminhos, e orar, e jejuar, e buscar a minha face. Está lá em Crônicas, né? Deus fala que vai derramar as suas bênçãos sobre a vida deste povo. Então, se o povo de Deus se arrepender dos seus pecados, orar, jejuar, buscar a face do Senhor, com toda certeza nós teremos, né, tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus. Agora, se nós não observarmos a palavra de Deus, não adianta invencionices nos cultos, que nós não atingiríamos, nós não vamos atingir, né, o alvo almejado. Terceira parte do nosso segundo tópico: no período nacional, aqui já Israel consolidado como nação. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Então aqui nós temos, né, o altar do holocausto, que, como eu já disse, ficava na entrada, né, do átrio do tabernáculo, depois mais tarde do templo. Né? Josué ofereceu holocaustos, Gideão, Samuel, Ezequias, os judeus pós-exílio. Então, durante toda a história da nação israelita, nós vemos o povo de Deus oferecendo sacrifícios a Deus por vários motivos. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito, ou seja, o substituto perfeito. Síntese do tópico 2, o holocausto faz parte da história de Israel. Terceiro tópico da nossa lição: Jesus Cristo, o holocausto, o sacrifício perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, três coisas lhe foram necessárias: encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Primeiro, por que era necessária a encarnação de Jesus Cristo para se tornar o sacrifício perfeito a Deus? Quem que pecou contra Deus? O ser humano. Quem tem uma dívida com Deus? O ser humano. Então, para substituir o ser humano na sua morte, tem que ser um semelhante ao ser humano. Não pode ser um animal. O animal é irracional. O animal não tem liberdade de escolha. Então tem que ser um ser humano. Então por isso a necessidade de Jesus Cristo encarnar, se tornar um ser humano. Tá? E agora, como ele se torna ser humano e ele está disposto a assumir a nossa culpa, a nossa dívida, a nossa culpa, ela traz sofrimento. A consequência do pecado é o sofrimento. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que antes do pecado, a terra ela não produzia espinhos e nem abrolhos. E isso é uma maldição por causa do pecado. Tá? A terra passou a produzir espinhos e abrolhos depois do pecado do homem. Tá? Esses espinhos é símbolo de sofrimento. E desses espinhos que a terra não produzia e passou a produzir depois do pecado do homem, vai ser produzida a coroa para Jesus, a coroa de espinhos, o sofrimento de Jesus. Tá? Então, a fim de se tornar o sacrifício perfeito, Jesus Cristo precisa, né, se tornar um ser humano como nós, a encarnação, enfrentar o sofrimento, ou seja, receber a consequência do pecado e pagar a dívida do pecado. A Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado
é a morte. Então Jesus enfrenta a morte. Agora, como Jesus, né, ele nunca pecou, a morte não tem poder sobre ele, porque o aguilhão, a prisão da morte é o pecado. Agora Jesus Cristo, ele é perfeito, ele nunca pecou, ele morre, mas a morte não pode retê-lo, pois não há pecado em Jesus. Ele recebe a pena, a dívida do pecado, mas nele não há pecado, então a morte não pode retê-lo, e ele ressuscita, né, mostrando então que ele é a oferta perfeita. A encarnação de Cristo: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Aqui nós temos o salmista Davi, né, falando, né, profeticamente sobre né, o desejo de Deus, tá? O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como a oferta e ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Então, que fique claro para nós, né, que sacrifício de animais, eles são insuficientes, né, para redimir o pecador. Então, eu já falei aqui de antemão, e mais uma vez eu ressalto o seguinte: é um grande erro teológico você afirmar que os crentes da antiga aliança, eles eram salvos pela lei ou por aqueles sacrifícios, né? Através da lei veio o conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento que nós somos impossíveis de cumprir a vontade de Deus. E Deus deu todo aquele sistema sacrificial apontando para uma realidade maior, que é Jesus. Então não há outro meio de salvação a não ser crer, né, na morte vicária, substituta de Jesus Cristo, tá? E vou mais além, né? Muitas pessoas dizem que na grande tribulação, né, as pessoas elas serão salvas pelo martírio ou pela dor. Ninguém vai ser salvo por martírio ou pela dor. O que salva é o sangue de Cristo, né? Eu até pretendo produzir mais para frente aqui algum estudo aí sobre a grande tribulação, e você vai ver na grande tribulação que aqueles que forem salvos na grande tribulação, eles vão ser salvos pela fé no sangue do Cordeiro. E lógico, né, que se não negarem a sua fé, o anticristo os martirizará, os matará, tá? O Messias reconhece através do salmista que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Eis o porquê ele, o Filho de Deus, apresentou-se como oferta e ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Então, se Jesus Cristo não encarna, se Jesus Cristo não vem para morrer na cruz do Calvário, nós não teríamos possibilidade de salvação. Mas tão poucos israelitas seriam salvos pelo sacrifício de animais. Então a salvação deles também estaria suspensa. O sofrimento de Cristo. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Então tudo aquilo que Jesus sofre, tudo aquilo que Jesus padece, ele é consequência do quê? Dele estar assumindo o nosso lugar, dele estar recebendo aquilo que era para nós recebermos, tá? E eu trouxe essa ilustração aqui de Jesus carregando uma cruz. E mais uma coisa que eu quero apontar aqui nessa aula é o seguinte: muitas pessoas se emocionam ao assistir o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, mas aquilo lá não retrata 1% da dor que Jesus Cristo sofreu, porque a maior dor que Jesus Cristo sofre, né, nós não conseguimos compreender.
Nós vemos Jesus Cristo abandonado por Deus na cruz do Calvário, ele exclamando: Deus meu, por que me desamparaste? Tá? E recebendo toda a ira divina sobre ele, que Deus estava ali, que o cálice da ira de Deus estava cheio devido ao pecado da humanidade e foi derramado sobre Cristo. Então, quando Cristo ele transpira gotas de sangue lá no Getsêmani, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, a preocupação não é com a cruz, não é com o chicote, porque cruz, chicote romano, muitos homens enfrentaram. Agora, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus pelo pecado da humanidade, isso só foi Jesus que recebeu. E só ele conhece esse peso. Nenhum de nós tem ideia do sofrimento que Jesus enfrentou naquela cruz. Por isso, o grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Nós não temos condições de entender o tamanho da dor que Cristo sofria. É importante nós levarmos o aluno por esse caminho, porque as pessoas ficam muito ali no sofrimento físico de Jesus, mas nós temos que ir muito além disso. A morte e a ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus, como nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado por nós. Mas no terceiro dia, eis que ele ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito, como ofertante e oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos. Aleluia. Então, com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito, como nós já falamos aqui de antemão, que a morte não pôde retê-lo, porque em Jesus não havia pecado. Ele é o substituto perfeito. Ele ressuscita e hoje vive para interceder por nós. Chegando a síntese do tópico 3, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o sacrifício perfeito. Conclusão. Essa lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Nós temos em 2 Coríntios um versículo que nos diz que nós fomos salvos por Cristo para viver para Deus. Então Cristo é o nosso holocausto, o nosso perfeito sacrifício. Ele morre em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia. E nós devemos, a exemplo do israelita na antiga aliança, que se identificava com o animal ou a ave que ele oferecia em holocausto, nós devemos nos identificar na morte de Cristo. Nós devemos morrer para o mundo e morrer para nós mesmos e viver a vida de Deus. A vida que Deus requer de nós. A nossa vida ela tem que ser entregue a Deus. Meu irmão, minha irmã que ficou comigo até esse momento, até o final da nossa lição, que o Espírito de Deus nos capacite a vivermos para Deus e não vivermos para nós de maneira egoísta, como a maioria da sociedade. Que a nossa vida seja um sacrifício de cheiro suave, com aroma suave às narinas de Deus. Que Deus vos continue abençoando, que a paz de Cristo repouse sobre as vossas vidas. Até a próxima aula. Deus os abençoe.